Amor. Aproximação. Dedicação. Admiração. Acolhimento. Sandy Júnior. Roberto Carlos. Iron Maiden. Katy Perry. BTS. Fã, substantivo de 2 gêneros. Origem da palavra, do inglês, fan, forma reduzida de fanatic, fanático. Indivíduo que tem e ou manifesta grande admiração entusiasticamente por figura pública, geralmente do mundo do espetáculo. Por extensão, pessoa que demonstra um interesse exagerado por algo Ou por alguém. Admirador fiel. E às vezes exaltado. Esse sentimento de fã é uma admiração muito forte. Então, para muitas pessoas, o ídolo é a mãe, o pai, o irmão. O meu primeiro ídolo foi... Dos meus pais. Eu acho que varia de cada pessoa. Uns têm ídolos desde sempre, outros não. Sempre fui fã de alguma coisa. Eu falo que eu sou uma pessoa muito dedicada, muito leal às coisas. até os meus 12 anos, a minha vida era focada somente no futebol. E em 1983, no final, eu conheci o Iron Maiden. E eu tinha 12 anos. E o primeiro contato que eu tive com o Iron Maiden foi através das capas, né? Elas chamam muito a atenção. Então, quando eu peguei aquele disco em 1983, eu fiquei louco. Eu estudava no colégio dos jesuítas e eu adorava levar aquele disco debaixo do braço. Eu achava que eu estava cometendo um ato de transgressão. Os padres lá até me perguntavam se eu estava tendo algum problema em casa. Comecei a deixar meu cabelo crescer. Eu já gostava do Iron Maiden e a partir dali eu me tornei um fã do Iron Maiden mesmo. Que na época da Revolução, na época que surgiu a Jovem Guarda, meu pai não queria ver eu puxar para o lado hippie. E meu pai, quando viu o Roberto Carlos, ele gostou e falou: "Você está gostando das músicas?" "Amo." "Então, pai, eu vou segui-lo." E segui. E eu comecei a gostar dele com 9 anos de idade. Então, a visita que chegasse lá em casa, ou quem fosse, eu não desgrudava da televisão. Televisão preta e branca, e eu acompanhei tudo. Era uma época de loucura. A minha história com a Sandy e o Júnior começa desde novo, né? Desde pequeno eu já vejo eles, já escuto eles. A gente sempre via eles em todos os lugares. Televisão, eles estavam sempre lá. Eles eram figuras constantes da mídia lá naquela época, lá nos anos 90. Eu ainda não tinha muito esse conceito de fã, do que é ser fã. Então, via eles como algo lúdico de criança, que criança gosta, criança ouve, criança vê. Depois de um tempo que eu já mudo a forma como eu vejo eles. Aí eu já sinto que eu já começo a ser fã. Isso aí eu acho que eu tinha por volta de uns 9 anos, 8. Mas o que me chamou a atenção foi no canal chamado Mix TV. Tinha um momento de clipes, era top 10 clipes, esse clipe estava em primeiro lugar, que era California Girls. Eu vi um mundo extraordinário, assim. E ela tava numa nuvem de algodão doce, cabelo azul. Eu lembro do meu olho arregalando, assim, eu ficava assim, olhando aquilo. E aí eu fui encantando com aquilo. Mas eu lembro que o que mais me chamou a atenção foi esse clipe. Então foi a partir dali, de um clipe, que eu comecei a pesquisar tudo. Aí eu anotava no papel o nome das músicas, aí baixava no Forshared, quem lembra? A primeira vez que eu conheci BTS foi pelo Twitter até. Mas a primeira vez que eu vi um vídeo em 2016, aí eu falei, ok, e eu continuei minha vida, sabe? Tipo, beleza. E depois eles continuaram aparecendo, assim, pra mim. Só que eu nunca fui procurar saber porque eu brinco que eu não tinha a mente tão aberta na época, assim, pra procurar saber. Porque é uma coisa muito diferente, né, do que a gente tá acostumado, infelizmente, né. Eu lembro direitinho o dia que eu fiquei mais investida neles foi quando uma menina postou no Facebook o Dance Practice Fire. E a minha irmã conhecia ele já. Ela falou assim, você ficou sabendo de uma música que o Suga lançou? Aí eu fui procurar com August D, aí acabou ali, foi Fire e August D. Mas eu virei fã em agosto de 2016. Porque a gente não consegue explicar por que a gente se torna fã de alguém.
Em um primeiro momento é pelo trabalho mesmo. Depois eu vou, além disso, pela pessoa, pela forma como ela lida com várias questões. É a maneira dele cantar, a maneira dele sorrir, a maneira dele agir no palco, naquela expectativa, muita empolgação. Eu li as letras das músicas, me identificava muito com elas, gostava muito da mensagem, via que eles estavam tentando passar uma mensagem muito bonita, assim, que é muito raro de encontrar. Porque eu nunca me identifiquei com as musiquinhas, assim, sempre só de amor, sabe? Nunca. Com eles, assim, fazendo música sobre, sei lá, capitalismo, assim, eu falei, cara, que incrível, muito bom. Sobre depressão e tudo. Problemas, assim, que a gente passa, né? Pessoas novas passam. Isso foi o que me puxou, assim. A letra, eu vou te falar que era o que menos importava, porque eu não entendia nada, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, eu gostava do impacto, né? Então, o que mais me levava a gostar de uma banda era a transgressão das capas dos discos, do visual que os artistas usavam, que a gente acabava imitando, né? A forma como ela se expressa por meio da arte dela me toca muito, sempre me tocou muito, assim. As principais músicas da Kate são muito no sentido de empoderamento mesmo, de autoestima, então isso fala muito comigo, os clipes dela também. Então é um conjunto de coisas, não posso falar que são só as letras, ou só os clipes, ou só os shows. Eu vi BTS 13 vezes, mas eu fui em 6 shows. Tocou em 85, em 2001, 2013, 2019 e agora 2022. 5 vezes. Eu fui em todos os Rock in Rio. Apenas um. Tinha 18 anos. Eu juntei dinheiro por muito tempo para poder realizar esse sonho, sabe? Então, quando eu fui pro show dela, em 2018, foi a grande realização da minha vida, o dia mais feliz, mais emocionante. Foi a materialização de um sonho. Em janeiro de 85, você acredita que eu tava querendo Rock in Rio, mas aquilo era uma coisa muito distante, né? Eu tinha 13 anos, como é que um menino de 13 anos iria no Rock in Rio, né? Só sei que o meu tio, né? Eu sei que ele chegou com as cortesias lá do Rock in Rio. No dia 11 de janeiro de 85, nós fomos pro Rock in Rio. E eu vi, né, o Whitesnake, o Iron Maiden e o Queen. Isso eu lembro muito bem. O resto do show talvez eu tenha um relance que eu não lembro, assim, mas o momento da entrada, você vê aquilo na sua frente. Eu lembro que na minha cabeça eu ficava assim, ela existe. Tipo assim, uma pessoa que eu me sinto tão próximo a minha vida inteira. A primeira coisa que eu pensei quando ela apareceu, eu falei assim, ela existe, gente, ela existe. E o povo gritando e eu gritando, mas na minha cabeça... Ah, eu chorei. Eu comecei a chorar, mas eu chorava e eu não parava. Mas foi uma sensação muito boa, assim, é muito surreal, assim, que eles são muito diferentes pessoalmente, né? Viveria tudo de novo. Cansado, quase morto, mas eu acho que aquele sentimento faz tudo valer a pena. Inclusive, ó, eu guardo os confetes que caíram no show. Eu plastifiquei esse aqui caiu do show. Eu guardo na música que cai esse confete. Então aí eu guardei isso de lembrança, assim, coisa que fã guarda, né? Muita gente nem olhou pra isso, eu olhava pra tudo. O primeiro show meu que eu fui foi Barbacena. Foi eu, o meu irmão e 2 amigos meus e uma amiga. Nó, mas foi uma delícia. Eu fui de jeans, de roupa jeans. Eu adorei. Expectativa, muito lindo show, a empolgação do povo. Eu não gritei, não faço escândalo, que eu não sou tiete, eu não gosto. Aplaudi calmamente, porque eu sei que atrapalha o som. Eu não, eu já aproveito o show, eu canto, eu danço. Eu já fui em tantos shows que alguns eu fui para curtir mais, quando eu era mais jovem, né? Agora eu procuro, de um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, eu vou mais para assistir mesmo. Eu acho que cada fã, lida de uma forma. O primeiro show deles que eu fui foi em setembro de 2007, no estádio municipal aqui em Juiz de Fora. Foi o auge da minha realização como fã. Curti ao máximo, sabe? Eu cantei tudo, eu me joguei, eu pulei, eu saí de lá sem voz, de tanto que eu cantei. Lembro que eu saí de lá de alma lavada, assim, sabe? Conheci eles também. Eu lembro que eu não consegui falar muita coisa, falei que eu era muito fã. Eu lembro que eu fiquei trêmulo, assim. Era algo que eu sempre quis, né? Era um sonho mesmo. Estar com eles lá naquele momento, que era a última
turnê deles, ou seja, era lá naquele momento ou talvez nunca mais, né? Foi algo marcante demais pra mim. Eu fui no camarim também pela primeira vez em Cachoeiro do Itapemirim, foi em 1995, foi no aniversário dele. Contato para conversar e tudo. A emoção foi muito grande. Eu não tive nem coragem de lavar minha roupa depois. Primeira foto foi aqui em Juiz de Fora, no ano de 2001. A primeira foto foi emocionante. Segurei. Ele falou, a mineirinha. Aqui, olha a quantidade de fotos que eu tenho com ele. 12. Essa aqui foi no Rio. Essa sem flor e essa com flor. Quando você vai no camarim, você tira duas. Eu já estive na grade do show dela, bem pertinho assim, mas falar, ela me ver de fato... Não sei se ela me viu ali, né? Na minha cabeça ela me viu em algum relance assim, né? Os shows são aglomerados, eles são bagunçados, mas não há violência. Em todos os shows de rock eu já fui a mais de 150. Você não toma um pisão no pé, cara. O único que empurra é na hora da maior emoção do mundo. É as rosas. A rosa é o presente que o Roberto nos dá. O amor. A minha primeira rosa foi no Rio de Janeiro. Foi em 97. Mas lindo, lindo, lindo. Eu fiquei emocionada. Ele entrega a pessoa. Eu estava próximo ao palco. Eu levantei da minha cadeira. O palco é alto. Aí eu peguei. Ele me viu. Ele pegou e passou a rosa para mim. Foi bastante rosa. Bastante. Tá até feia as rosas, mas é guardada com carinho. Outro show também que me marcou bastante foi o último show da volta deles em 2019, que foi lá no Rio de Janeiro. Foi um show assim para mais de 100 mil pessoas, então assim, era um show gigantesco, uma estrutura muito grande e assim, era o último show deles. A gente não sabe se vai ter outro. Aconteceram várias coisas, eu passei mal antes do show, eu desmaiei, fui parar lá no pronto-socorro, sendo que eu tava na frente do palco. Tomei soro, tomei água, tomei várias coisas, aí eu falei, eu vou voltar pro mesmo lugar que eu tava. Dito e feito. Eu enfrentei as pessoas não queriam deixar eu passar, eu falei que eu ia passar de qualquer jeito. Mas aí no final deu tudo certo, eu consegui voltar pro mesmo lugar que eu tava, curti, foi algo marcante também. Meu pai participou muito disso. Ele só não ia ao show porque ele teve mal de Parkinson. Às vezes a minha mãe, ela me via muito no momento de muito fanatismo. Então quando a Kate vinha pro Brasil, por exemplo, eu chorava muito. Então ela ameaçava de rasgar tudo, jogar tudo fora se eu não parasse com aquilo. Aí eu ia chorar escondido. E eu acho que a minha mãe era até muito boazinha, mas eu acho que ela tinha um certo medo, certo pudor, desse certo receio. Algo que ela me falou foi, um momento em que você sempre falou que ia conhecer a Kate, que ia ver ela, ia no show dela. Quando você foi e ficou tão perto dela no show, você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade. Depois ela viu que aquilo era um hobby muito saudável, né? Era uma vida que eu tinha de colecionismo. E depois ela comprava até uns shampoos, uns condicionadores aí para ajudar no meu cabelo comprido. Eu vejo como você ser fã é um combo. Beleza, você é fã, mas nesse meio tempo você vive várias outras experiências. Já fui pra Coreia. Eu conheci a Coreia a partir de BTS. Mas a minha motivação para ir foi realmente para estudar, especialmente coreano. Então eles tiveram relação direta com isso. Eu não queria ir pra Coreia se não fosse por eles, não. Eles me fizeram ficar interessada no país. Sim. Eu fui 2 vezes. Eu fui em 2018, aí eu fiz intercâmbio de faculdade. Depois eu voltei porque eu tinha que formar. Aí escrevi meu TCC, foi inclusive sobre BTS meu TCC. Depois voltei pra lá porque eu ganhei meu bolsa de estudos para estudar coreano. 2019. Eu falo que BTS são ótimos guias da Coreia, porque eles postam fotos de lugares e você vai, não necessariamente, se eles estiverem lá, não é por isso. Mas tipo, eu quero conhecer esse lugar, esse lugar parece bacana. Mas eu ia nesses lugares pra conhecer também. Eu tava num país completamente diferente, eu queria ter um ponto de referência de onde começar a conhecer o país. Sabe, nossa, que legal, é muito legal você estar no lugar que eles foram. De mim sentou aqui, tô sentada aqui, sei lá, é muito legal. Turismo, a gente tem uma expressão que chama maná, que é tipo, você vai em algum lugar, qualquer lugar que seja, você deixa sua energia naquilo. Eu lembro que eu ia e eu falava, nossa, muito maná aqui, maná de BTS tá aqui. Mas assim, eu ia porque eu realmente queria conhecer também. Desculpa, eu formei em turismo. Conheci lugares, conheci pessoas
Pessoas que fazem parte hoje em dia do meu ciclo, da minha vida, eu conheci por ser fã deles também. Pessoas daqui mesmo, pessoas de outros lugares, outros estados, outras cidades. Eu sempre usei muitas redes sociais para ver essa comunidade de fãs da Kate e eu não me senti tão excluído, né? Ali eu conheci uma grande amiga minha, ela chama Milena, ela também é fã da Kate. A gente se conheceu no Twitter, mas presencialmente foi no show da Kate. E a gente se conheceu lá no dia 18 de março de 2018. Eu tava numa fase um pouco triste por eu não estar conseguindo entrar na faculdade. E eu conversei com essa amiga minha. E aí, dia 18 de março de 2019, um ano depois exatamente, eu me mudei para Juiz de Fora. Isso aconteceu por meio da Kate. Eu ter me encontrado num curso que eu gosto muito, isso transformou minha vida 360. Eu conheci pessoas maravilhosas por causa do BTS. Eu acho que eu não teria conhecido elas se não fosse por eles. Isso, e essas pessoas, querendo ou não, elas impactam a minha vida, né? Uma amizade, assim, que eu vou levar pra minha vida inteira surgiu por causa disso, sabe? Nascem laços muito fortes ali de dentro. O Iron Maiden, ele me fez realmente conhecer pessoas fora daqui de Juiz de Fora. Hoje em dia, com redes sociais, eu tenho amigos que eu nunca encontrei pessoalmente. Pessoas que eu conheci às vezes uma vez em um show, mas eu tenho contato com elas até hoje. Claro que hoje em dia a internet, as redes sociais, elas estreitam, né, as relações, e eu cheguei sim a fazer novos relacionamentos, novas amizades. Acho que as redes sociais, ela vem muito pra forma muito bacana, assim, de aproximação mesmo. Até pro próprio artista, né, se sentir mais próximo, ver que aquilo não são só números, né, tem pessoas por trás daquilo. Acompanho sem, assim, muito fervor, sou de curtir e tal. Ela nunca interagiu comigo, mas eu tô sempre interagindo com ela. Eu tenho essa caixinha que eu guardo tudo, que assim, de recordação. Banners de shows, ingressos, por exemplo, de exibições, de shows, de eventos musicais, né, que eles foram. Todo dia meu pai me dava um dinheiro para merenda e aquele dinheiro eu ia juntando e comprava um disco. Então eu cheguei a ter muito disco de vinil mesmo. Tenho muita camisa, tenho algumas bandeiras, tenho alguns ads miniatura, tenho muitas revistas dos anos 80, 90. Agora, você pensa bem você ter uma revista, ou um CD, ou um DVD, ou qualquer objeto. Tem revista, pôster, igual eu tenho, da época que hoje vale muito. Eu tenho muitas coisas deles, tenho revistas, pôsteres, CDs, DVDs, fitas, coisas que eu guardo desde que eu era criança, ou seja, tem coisas aqui que tem mais de 20 anos. Quando eu comecei a ser fã da Kate, tava numa época muito de revistas, então tinha uma fotinha minúscula da Kate, eu ia lá comprar a revista inteira. Tinha muita coisa, muita revista, muito pôster. Eu perdi isso tudo no enchente que deu na minha cidade, assim, em 2013. Restaram CDs e DVDs. Eu tenho muito ciúme dos meus CDs. Tenho sim. Não empresto. Por isso que eu nem deixo as pessoas muito encostar, assim. Eu mostro, falo, toma muito cuidado. Isso daqui me traz um sentimento muito bom, assim, ter isso comigo. Na minha perspectiva, né? Talvez alguns fãs não tenham essa relação tão apegada com objetos. São coisas que eu guardo com um coração assim quentinho daqui, é preciosa essa caixinha. E eu tenho porque é algo que me faz bem, sabe? É algo que eu tenho bastante carinho, que eu tenho bastante cuidado. Um ingresso é um comprovante que você tem. E são objetos que me trazem muito prazer, muitas lembranças, muita alegria. Se é uma alegria, por que não ter alguma revista ou qualquer objeto? Eu ainda gosto de abrir um CD, gosto de sentir o cheiro do CD, gosto de folhear o encarte do CD. Eu acho que é bom, assim, você ter um pedaço físico de uma memória, sabe? Porque às vezes você esquece de alguma coisa. É algo, assim, que eu quero e que eu vou ter pra mim até o resto da minha vida. Depois eu não sei o que vai ser feito. Depois que eu morrer, vamos ver o que eles... Pra onde que eles vão? Mas hoje eu entendi que eu não sou menos fã ou mais fã da Kate por ter 1 milhão de CDs, pôster, revista. Isso não me... O que define você ser fã ou não que tá aqui dentro. Eu vejo que é algo que vem só pra somar mesmo, se você souber dosar. Mas eu entendo que só em determinado ponto ela tem que se destacar mais, em outras menos, mas ela sempre tá ali de alguma maneira comigo. Uma parte de mim é muito fã da Katy Perry, outra parte de mim estuda comunicação, outra parte de mim é um amigo, é um irmão, é um filho. Eu acho que com isso que a gente tem que tomar bastante cuidado para não virar
de algo sadio, uma coisa doentia. Porque senão fica uma relação irracional, assim, no sentido de... Vamos dosar, né? É importante ter esse equilíbrio na vida também. Tem uma idade certa pra ser fã? Eu acho que não. Pode ser qualquer idade. Não existe idade certa pra ser fã de jeito nenhum. Você pode ser fã com 5 anos ou com 50 anos. Nos shows vão pessoas de qualquer idade. Tanto vovó, bisavó, jovens e criança vão. É claro que há um amadurecimento, né? Mudam, sim, as formas como você é fã. Coisas que eu fiz com 15, hoje eu não faria com 30. Ser fã, a melhor idade que tem é sempre a próxima. Porque a idade ideal é aquela que a gente está se sentindo melhor. E para mim, cada ano melhora. Você tem que ir atrás do que você ama, né? O que faz seu coração bater mais forte, o que se admira. É o que você que se conecta, não importa a idade. Acho que é uma pressão muito externa em relação a isso. Eu fico até brava quando falam assim, ai, porque você gosta desse grupo, você parece uma menina de 13 anos, sabe? Eu fico, gente, primeiro, peraí, qual o problema de você ter 13 anos, sabe? Porque seus interesses são inválidos quando você tem 13 anos. Mas normalmente as frases que a gente escuta mesmo é sempre meio te botando para baixo. Ô, Lude, mas você gasta muito dinheiro com isso. Nossa, mas você é fã deles? Por quê? Eles nem sabem quem é você. Ah, esses caras nem sabem que você existe. Era algo que eu escutava muito, aí eu pegava e falava, poxa, mas eu conheço eles, eu gosto deles, e se eles não me conhecem, tá tudo certo, eu gosto deles da mesma forma. Eu não tô num show, eu não tô lá porque pro Bruce Dickinson me notar que eu tô na plateia. Eu gosto dele, mas agora eu não preciso que ele goste de mim. Eu acho muito estúpido o lado externo cobrar isso. Ah, você é fã de tal banda, você não acha que já passou dessa fase, não? Escutava muitas vezes, isso é só uma fase. Minha fase tá durando até hoje, né? Escutava muitas coisas, as pessoas falavam, você já tá velho já pra isso, né? Você já não é criança. E tipo assim, por que você é proibida de ser feliz quando você é adulta, sabe? Tipo, você não pode ter interesse nenhum quando você é adulta. São fases mais pejorativas, né? Eu nunca sofri diretamente algum tipo de constrangimento por causa da Kate. Diretamente. Agora, indiretamente, a vida inteira. Nunca falaram nada diretamente pra mim, não. Eu sei que é um caso, é uma exceção. Sofri um certo preconceito quando eu era criança por ser fã de Sandy Júnior. Pra certas pessoas não era algo natural. Poxa, menino ser fã de Sandy Júnior, peraí, né? Ah, você vê um menino sendo fã da Katy Perry. Muito rosa, muito glamour, muita loucura, aquela coisa colorida. Isso gira em torno de homofobia, no fim das contas, né? Viadinho, bichinho, eu escutava muito isso, sabe? Quando eu era mais novo. Ah, isso é coisa de menina. Ah, stand de pôster no seu quarto. Tanto é que pra certas pessoas eu nem falava que eu era fã. Evitava de falar que eu era fã de Sandy Júnior, que eu tinha meus CDs, que eu acompanhava, que eu tinha meus posters, sabe? E aí, por um momento, eu até pensei em parar. Pelos outros. Justamente por essa questão, para eu não sofrer um certo preconceito, porque tinha muito isso. Gente, eu não tô fazendo nada com ninguém, eu só tô curtindo a música aqui. Eu lidava até que bem, mas tinha uma certa mágoa, eu não gostava de escutar certas coisas, mas eu lidava bem. Tive esse momento aí de tentar me afastar ao máximo, só que o sentimento fala mais alto no fim das contas, sabe? Então... Eu vejo muito pro lado do feminismo também, porque é muito triste, assim, você ver como interesses de mulher, por exemplo, o BTS tem uma fanbase que é majoritariamente feminina, como eles são desrespeitados por isso, como se mulher fosse fútil, como se mulher não pudesse gostar de música boa, sabe? Eu adorava, quando eu era mais jovem, ser visto assim, o cara meio mauzão, apesar de nunca ter sido. Era uma armadura que eu gostava de ter. E o roqueiro, a gente gosta de ser chamado de maluco, de doidão, do transgressor. Eu acho que isso não nos dói. Porque se você vê grupos de rock, por exemplo, são bem mais respeitados, é porque eles têm mais fãs homens, né? E aí, por aí vai. Sendo que é música, sabe? Mas isso vai além do sentimento de ser fã. Isso é uma questão da nossa sociedade também, que menino não pode gostar de certa coisa. Enfim, há casos e casos, né? Esse recorte é muito importante ser feito, assim, nas perspectivas diferentes, sabe? Eu comparo os fãs do Iron Maiden com uma torcida de futebol. Os fãs do Iron Maiden, eles compram camisa, eles vão uniformizados, eles têm o canto de guerra.
tipo um grito de torcida. Nesse ponto aí comparativo, acho que é importante a gente colocar várias nuances nisso tudo, sabe? Que diz muito sobre o porquê os fãs serem tão julgados. Pessoas, assim, em sua maioria, vamos dizer, LGBT, e você vai para um estádio de futebol, numa maioria de homens héteros brancos gritando por um time de futebol, que já é culturalmente aqui no nosso país, né, algo normal, qual que é a diferença? E assim, às vezes homens são até violentos por causa do futebol. Você escuta bem mais, falar bem mais de fangirls do que de homens do estádio batendo uns nos outros por causa de time, sabe? Então, e aí você vê, no caso de Armor fazendo projeto de doação, sabe? Só se divertindo, não tem ódio nenhum. A gente conseguiu juntar 20 mil reais entre os fãs da Kate, assim, doar uma quantia bem considerável para alguma instituição de, por exemplo, uma casa de acolhimento para pessoas trans. Eles doaram $1 milhão para Black Lives Matter, e aí as ARMS fizeram um projeto de também doar $1 milhão. E eu lembro que eu participei desse também, eu fiz uma doação nesse. É um grupo muito forte, assim, que pode fazer muitas coisas boas para outras pessoas, sabe? E não só fãs da Katy Perry, né? Fãs de independente, qual cantor seja. A gente tem essa potência. Se a gente juntar, a gente consegue fazer muita coisa. Eu acho que tem muita ligação com a mensagem que o BTS passa, né? Se eles não passassem uma mensagem boa, eu acho que a gente não estaria fazendo isso também. Não estaria tão... tentando ser pessoas melhores também, né? Igual eles estão tentando. O que a Kate significa pra mim? Tá vendo? Se ela estivesse na minha frente, eu não conseguiria falar. Eu tenho que pensar muito nisso ainda. Eu cresci com eles, cresci ouvindo e vendo eles. Era um espelho do que eu queria ser. Era uma questão de família, de, sabe, cumplicidade. Quanto mais tempo eu passo com o BTS, é mais difícil explicar. Porque eles me ajudam de tantas formas. Que o Roberto ensinou para nós. O amor, ter amor à vida e ajudar as pessoas. Um amor que faz a gente querer ser melhor, sabe? Você querer fazer coisas pra você. Eu tinha passado o ensino médio inteiro sem desenhar, assim, sem gostar. Eu tava muito desiludida, assim, com arte, sabe? E eu não tinha inspiração mais. Você vê os meus cadernos de hoje bem menos, mas da época era só eles, assim. Eu me reconectei com o desenho, eu encontrei outras coisas que me fazem feliz, que não são só eles, mas, tipo, com esse incentivo deles, sabe? Por mais que não seja direto, porque eu não conheço eles. E essa paixão me levou a criar um canal no YouTube, né? Tem gente que usa o tempo livre para pescar, para jogar bola, e eu ultimamente ando gravando vídeos com casos do rock. Roda a vinheta! Tanto é que o canal chama Papo Furado, que eu gosto de bater papo e contar esses casos. E é uma maneira que eu tenho de prestar homenagem aos meus ídolos. Eu me sinto lá como se eu estivesse realmente conversando com muitas pessoas. Eu costumo dizer que o rock só traz coisas boas para as nossas vidas. Eu tenho muitas amizades. Os meus melhores momentos, tirando a minha família da minha vida, são é o rock que me proporcionou. Em momentos muito difíceis meus, assim, era onde eu encontrava um certo refúgio. Aí é só o inconsciente explica. Eles me fazem ver que algumas coisas que a gente passa tá ok, tipo, é a vida, sabe? E a vida pode não estar do jeito que a gente quer, mas é a vida e a gente tá tentando e a gente vai conseguir ultrapassar dificuldades e alcançar os nossos objetivos, sabe? Se eu superei um momento de depressão que eu tive na minha vida, foi por causa dela. Foi tanto que eu tatuei uma música dela em que eu pensava no momento mais triste assim que eu tava passando. Fazer essa tatuagem para mim é a materialização do meu sonho da faculdade de comunicação e também ter um ponto de apoio muito forte em momentos difíceis. Agora, uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui num show e que eu tive ao camarim. Eu falei com ele: Roberto, eu nunca deixei de vir na Urca aqui no seu aniversário. Eu não pude porque meu pai faleceu e meu pai estava internado. A minha amiga me contou que te avisou e que você rezou para ele. Isso me marcou muito. E ele rezou para o meu pai. Não consigo te explicar assim em palavras como é que é isso. Eu acho que só quem sente mesmo sabe. Eu estou tentando te explicar uma coisa que no fim das contas eu não vou conseguir te explicar. Quem sente sabe, quem não sente
Você pode ter uma dimensão talvez rasa por meio do que eu tô falando, mas é forte, eu posso falar que é muito forte, assim. Sempre que eu tô triste ou que eu não tô bem, eu ouço as músicas, eu vejo os clipes, eu vejo os vídeos e eu me sinto melhor. Então, eles me fazem muito bem em várias fases da minha vida, em vários momentos, assim. Eu me sinto muito bem quando eu ouço eles, quando eu vejo eles. Porque eu não consigo me imaginar assim sem ser fã dela. Como eu seria, as pessoas que eu conheceria. Hoje, eu não me vejo assim, sem ser fã deles, assim. Eu acho que eu sempre vou admirar eles, sempre vou querer o bem deles e querer que eles sejam muito felizes, muito, muito bem-sucedidos no que quer que eles queiram fazer. Então, já deve ser até vontade de parar. Mas, pode não ser uma coisa que vai estar comigo da mesma forma exatamente, mas sempre vai estar comigo. Eu acho que eles sempre vão ser um pedação, assim, da minha vida. A música transforma muitas pessoas, assim, eu acredito muito nisso. Eu costumo dizer que eu não era ninguém. O que eu era? Eu era um menino, classe média, que gostava do Flamengo, jogava bola, que não tinha identidade, e o rock realmente me salvou. Eu acabei tendo uma identidade. Então, quem é você? Eduardo, 51 anos, fã de Iron Maiden. Eu sou o Vinícius Miguel, tenho 22 anos e sou um grande fã da Katy Perry. Larissa, 24 anos, fã de BTS. Jean, 30 anos e fã de Sandy Júnior. Meu nome é Maria de Lourdes, tenho 67 anos e sou fã do Roberto Carlos. Tell me why I have to be a power slave. Não me faça ser um escravo do poder. A música é um dos tipos de arte mais poderosos que tem. Some respect to better show it. I'm done with your symphony, my power. A música é maior sonho de nossas vidas. Ser livre pra mostrar que o céu é logo ali. Ser livre, ser o que sonhou. Um mundo sem música seria muito triste, seria muito cabisbaixo. Eu acho que, independente de quem você é, a música te toca de alguma maneira, seja ela qual for. Nessas noites escuras como breu, as luzes que vimos um no outro estavam dizendo a mesma coisa. Música é música. Como é grande o meu amor.